Esse Senhor é maravilhoso, não é? E a gente tem visto cada dia a glória dEle, o poder dEle, apesar das nossas fraquezas, apesar de todas as dificuldades que às vezes enfrentamos. Eu não sei como é que você chegou a esse lugar hoje, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que aquele que é Senhor desta igreja, que é o Senhor Jesus e cabeça desta igreja, é aquele que quer visitar você nessa noite, tocar o seu coração e fazer algo novo na sua vida. Pode ter certeza disso, você não veio por acaso a esse lugar. A graça de Deus o trouxe aqui. A Bíblia diz que ninguém procura Deus espontaneamente. Que coisa estranha essa, né? Ninguém procura Deus espontaneamente. Se você está procurando o Senhor e chegou na casa de Deus, é porque o Espírito de Deus foi lá no teu coração e o moveu para estar aqui. Eu não sei quais são as circunstâncias que o fizeram estar aqui. Talvez a insistência de alguém, talvez o carinho para com alguma pessoa, mas eu quero dizer que Deus está por trás de tudo isso, manifestando a sua graça, porque Ele quer fazer algo muito especial na sua vida. Nós temos estudado a palavra de Deus e temos olhado na palavra de Deus a respeito do servo de Deus. Temos olhado especialmente para a figura de Moisés e temos aprendido algumas coisas a respeito deste servo de Deus, das suas batalhas, das suas dificuldades, das suas entregas, do seu caminhar na condição de alguém que quer honrar e bendizer o nome de Deus. E nesta noite eu queria estar voltando a olhar para essa figura, a figura de Moisés, e aprender com a palavra de Deus e as experiências que ele viveu, alguma coisa sobre o caráter de um servo. Deus precisa construir dentro de nós um caráter. Eu quero dizer para você que o servo de Deus não nasce pronto. Ele é forjado, ele é construído, ele é preparado pelo seu Senhor. Isso acontece na minha vida e na sua vida. A minha tendência natural não é de servir a Deus. A minha tendência natural, quem sabe, seja até de fugir de Deus. Foi assim que aconteceu lá no jardim. Quando Adão e Eva pecaram, a tendência natural deles foram fugir da presença do Senhor. E diz a palavra de Deus que procurava o Senhor, andava pelo jardim e dizia: onde é que você está, meu filho? E ele estava escondido. E às vezes eu me vejo assim, né, como homem, como pessoa, como uma criança, não é? Que o papai entra em casa, não é? E ele sabe que alguma coisa não vai bem, que as coisas não estão bem, e ele entra e se esconde debaixo da cama, ou atrás da porta, ou dentro do armário. Eu não sei se já aconteceu isso com você alguma vez, não é? E a gente fica escondido ali, não sabe o que vai acontecer. E às vezes a gente vive uma vida inteira escondido do Senhor e não deixa o Senhor forjar em nós o caráter de um servo. Mas toda vez que nós nos encontramos com o papai, aqui na terra, o nosso pai, e às vezes até somos trabalhados por ele, repreendidos ou acarinhados por ele, nós estamos sendo forjados dentro do nosso caráter. Eu me lembro de uma ocasião que eu queria ficar muito parecido com meu pai, acho que eu já falei isso aqui para você, e meu pai é careca, não é? Eu era garotinho, e eu peguei uma tesoura, e eu abri o espelho ali, que tinha lá um armário que tinha um espelho na sala, e eu fiquei olhando como é que eu podia fazer o corte de cabelo para ficar parecido com meu pai. E meu pai naquele tempo tinha umas entradas, ele só tinha uma chuquinha de cabelo aqui no meio, não é? E o resto era tudo meio careca. Ele tentava disfarçar, jogava para lá, para cá, mas era só aquela chuquinha de cabelo no meio. E eu fiquei ali cortando o cabelo, e cortando, e cortando. E quando o papai chegou, eu abri a porta para ele, com aquele orgulho tremendo, né? Papai, estou parecido contigo, né? Ele, o que você fez no seu cabelo, né? Me lembro que ele saiu comigo correndo, que já estava entardecendo, para procurar um barbeiro, e não tinha solução, era cortar tudo, e fiquei careca um tempão, né? Mas foi interessante, porque até nestas coisas a gente é forjado no caráter. Nestas coisas pequenas da vida, nós somos trabalhados, somos construídos, e quando nós nos relacionamos com Deus é assim. Ser servo de Deus não é simplesmente aprender coisas novas a respeito da fé, mas é viver coisas novas com Deus. E quando o Senhor está forjando o nosso caráter, Ele está nos convidando a viver coisas novas com Deus. E eu quero desafiá-lo nessa noite a viver algumas coisas novas da graça de Deus.
algumas atitudes que o Senhor quer que você coloque em prática, para que você possa realmente honrar ao Senhor com a sua vida, e o Senhor possa construir um caráter que seja o caráter de um servo na sua vida. Quais são então essas atitudes que Deus quer forjar na vida do homem e da mulher de Deus? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 32, versículos 19 e 20. Êxodo 32, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe a ira, e ele arremessou das mãos as tábuas e as despedaçou ao pé do monte. E então tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, e moendo-o até que se tornou em pó, o aspergiu sobre a água e deu-o a beber aos filhos de Israel. Moisés estava no Monte Sinai pela primeira vez. Hoje de manhã falamos sobre a segunda vez que ele estava no Monte Sinai. E ele já estava ali 40 dias. E o povo de Deus começou a imaginar que Moisés tivesse morrido em cima da montanha. 40 dias que ele está lá, ele subiu e não desce. E eles olhavam para aquela montanha fumegando, diz a palavra de Deus, aqueles sinais do poder de Deus no cume da montanha, e começavam a dizer uns para os outros: olha, Moisés deve ter morrido lá em cima, nós estamos perdidos aqui nesse deserto, não temos solução, nós precisamos de um Deus que nos salve. E aí disseram para Arão, que era o sumo sacerdote: Arão, você precisa fazer um Deus para a gente. Porque esse jeito estranho, esquisito e novo que Moisés está nos ensinando de adorar, um jeito diferente daquilo que a gente tinha aprendido no Egito, um Deus que não tem qualquer tipo de representação, de forma, é muito difícil para o povo entender. Então, se você quer que a gente adore a Deus, então você precisa dizer quem é esse Deus e mostrar quem é esse Deus para a gente. E de tanto falarem os líderes do povo, vai lá Arão e começa a pedir ouro, mas não para a tenda sagrada, não para a tenda, para o templo de Deus, mas para fazer um ídolo. E diz a Bíblia que o povo começou a fazer. Fizeram um bezerro de ouro, diz a Bíblia, a semelhança de um Deus que existia lá no Egito, mas mudaram o nome e colocaram nele o nome de Iavé, aquele mesmo nome que Moisés disse que representava: eu venho em nome do Deus que se diz eu sou. E ali então, em cima da montanha, Deus disse para Moisés: Moisés, desce lá, desce agora, porque o teu povo está pecando, porque o teu povo está se afastando de mim. E Moisés começa a conversar com Deus, dizendo: olha, não é bem assim, Deus, olha, veja alguma coisa. E Deus diz: vai rápido, desce logo, 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 logo. E Moisés desce a montanha. E quando ele chega lá embaixo, ele começa a escutar o som de festa. Ele começa a ver o povo dançando, celebrando, festejando. E ele anda pelo meio do povo e começa a perceber o pecado entrando no meio daquele arraial descaradamente. E ele olha aquele bezerro de ouro e pergunta: o que é isso? E eles dizem: esse aqui é o Deus Iavé, que você tem nos ensinado a adorar. E diz a palavra de Deus que o coração de Moisés ficou tão quebrado, tão doído com aquilo, que ele pega as tábuas que foram escritas com o dedo de Deus, que o dedo de Deus esculpiu os 10 mandamentos, ele joga no chão, de tristeza, de dor, diante daquilo que estava acontecendo, porque a glória de Deus não estava sendo honrada, mas estava sendo trocada por uma adoração que não tinha nada a ver com ele. E quebram-se as tábuas de pedra. E ele não para aí. Ele começa a pegar aquele ídolo que estava sendo adorado pelas pessoas.
Gente, as pessoas estavam se curvando para aquele ídolo, fazendo orações para ele, carregando nos braços. Era símbolo de adoração daquele povo naquele contexto. E ele agora queima aquilo, derrete, moe, faz com que o pó daquele ouro possa ser jogado na água e diz: olha, esse negócio é tão ruim que vocês precisam sentir o gosto. Vão beber a água com ouro e tudo. É estranho, não é? Eu quero dizer para você que Deus espera que os seus servos tenham uma característica, tenham uma atitude de caráter, que é coragem para fazer a vontade dEle. Nessa história nós temos duas cenas, dois servos de Deus, um que tinha coragem de fazer a vontade de Deus, e outro que não teve a coragem de fazer aquilo que era a vontade de Deus. E não dá para a gente continuar servindo a Deus e honrando ao Senhor com a nossa vida sem a coragem de fazer aquilo que é a vontade de Deus. Nós temos de um lado Arão, que diante da pressão do momento, vendo que o seu irmão demorava muito tempo lá e a pressão do povo era muito grande, e dizendo para ele: olha, seu irmão morreu, esse jeito novo de adorar não vai funcionar agora, você não tem a força e o carisma que o seu irmão tinha. Mas ele era servo do Senhor, porque a força e o carisma vem do Senhor, não vem de outra pessoa, nem de outro lugar. Ele cedeu às pressões e caminhou na direção da idolatria. De outro lado, a gente tem Moisés, que quando desce da montanha, ele não está preocupado se vai ferir algumas suscetibilidades, ele não está preocupado se o grupo político que envolve a liderança do povo vai apoiá-lo ou não vai apoiá-lo. Ele não está preocupado com qualquer outra coisa a não ser fazer a vontade de Deus. E ele sabia que naquela hora fazer a vontade de Deus era destruir aquele ídolo. E toda vez que você tem que mexer com os ídolos de um povo, pode ter certeza que vai ter reação. E toda vez que você tiver que dizer que isso é pecado, pode ter certeza que vai ter reação. Pode ter certeza que toda vez que você disser que isso é injusto, vai ter reação. E toda vez que você tiver que dizer: olha, isso eu não faço porque não faz parte da minha fé, você vai sofrer pressão. Mas eu quero dizer para você que é impossível você ser servo de Deus se você não tiver coragem para fazer a vontade de Deus. Um dos grandes problemas da nossa fé nos tempos de hoje é que muitos de nós queremos ser servos de Deus, mas não queremos ter coragem para enfrentar o que significa colocar a vontade de Deus em prática na nossa vida. Porque a gente vai ter que se posicionar diante dos homens, diante da família, diante dos amigos. E tem muita gente que morre de medo disso. E quando chega a hora do confronto, preferem uma saída ao estilo de Arão. A gente vai conforme a força das pressões. Mas eu quero dizer para você que isso é desgraça na nossa vida. Quanta gente tem se afastado do reino de Deus, tem se afastado da verdadeira fé, tem se afastado do poder de Deus na sua vida, que a sua fé virou simplesmente uma tradição vazia, sem sentido, e o coração está morrendo de fome, de sede. Quanta gente está vivendo assim, porque nos dias em que Deus lhe colocou no meio da encruzilhada da vida, e que você tinha que optar entre o caminho largo e o caminho estreito, em que você tinha que optar entre aquilo que é vontade de Deus para você e aquilo que não é vontade de Deus para você, você caminhou pelo caminho mais fácil. E aos poucos você percebeu que esse caminho não tem a presença de Deus na tua vida. É impossível
viver como um servo de Deus se eu não tiver coragem para assumir a vontade de Deus na minha vida? Agora, de onde vem a coragem para a gente cumprir os propósitos de Deus? Pastor, é muito difícil. O senhor não conhece o lugar onde eu trabalho. O senhor não conhece as pressões que eu sofro. Você não conhece as lutas que eu tenho enfrentado. Você não conhece as divisões do meu coração. De fato, eu não conheço as do seu, mas eu conheço as do meu. Porque todo homem, toda mulher na face da terra tem vivido pressões incríveis para não viver a vontade de Deus. E a gente vai ter que ter coragem. Coragem para assumir posições. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, coração dividido. Na primeira conversa, falamos sobre o que estava acontecendo na vida. Ele abriu o seu coração, colocou todos os detalhes do que estava acontecendo na sua vida. O seu coração estava dividido. E eu disse a ele, olha, vamos olhar aqui aquilo que é justo, santo e verdadeiro. Ele disse, eu sei o que é justo, santo e verdadeiro, eu conheço os valores, mas o meu coração está dividido. Aí falei assim para ele, então, agora que você percebe que existe perda de qualquer jeito, porque você vai ter que perder alguma coisa se você tiver que tomar uma decisão, e você vai ter que perder talvez a sua família, conforme a decisão que você vai tomar. Então, pense bem, se não está na hora de você usar a sua razão e tomar decisões de coragem nesse momento. E na segunda conversa com essa pessoa, ele disse, pastor, eu já sei, se eu tiver que usar a minha razão, eu sei que eu tenho que optar pela minha família. Se eu tiver que usar a minha razão, eu sei que isso é justo, santo e direito. Mas se eu olhar para o meu coração que está dividido, eu vou fazer tudo errado. E eu fico pensando que eu vou magoar tanta gente de um jeito e de outro, e eu estou morrendo. Quanta gente está vivendo coisa assim? Dividido, quebrado no meio. E eu disse para ele, querido, chegou num ponto que ninguém pode te ajudar. Porque você tem que escolher o caminho da tua vida. Ou você faz o que é justo, santo e direito com coragem, e paga o preço disso. Ou você faz o que é errado, torto, com coragem, e paga o preço disso. A gente imagina que existe um ponto de neutralidade na vida, mas eu quero dizer para você que isso é uma grande ilusão. Quando você decide não fazer nada, você decidiu fazer alguma coisa. E quando você imagina que o tempo vai levando, vai resolvendo as coisas, é uma grande ilusão, porque só complica. Sabe de onde vem a coragem para a gente tomar as decisões segundo a vontade de Deus na vida de um servo? Quando eu olho para Moisés, eu descubro que a coragem que ele tinha no seu coração para naquela hora enfrentar a multidão toda, o povo todo, porque não tinha uma pessoa naquele lugar que pudesse estar ao seu lado, a começar da sua família. De onde vinha a coragem desse homem para pegar o objeto da adoração de toda aquela nação e moê-lo na frente deles, dizendo, isso aqui não é Deus, é obra feita pelas mãos dos homens. E como é que você pode se ajoelhar diante disso e pedir que isso lhe abençoe? Isso aqui é um caminho amargo. Pegar e moer aquele ouro, colocar na água e dizer, toma para ver como é amargo. E o povo tomar. Isso que é o duro, né? De onde vem essa coragem? Primeira coisa que eu aprendo com a palavra de Deus é que essa coragem veio lá de cima da montanha. Quando Moisés estava em cima da montanha, ele viu a glória do Senhor. Vocês lembram disso? Ele voltou ao mesmo lugar onde ele foi chamado por Deus tempos atrás, e de onde ele saiu para ir para o Egito, onde aquela sarça, aquele arbusto ardia e não se consumia. E onde, quando ele foi procurar ver o que estava acontecendo, ele ouviu a voz, tira as tuas sandálias, porque isso aqui é terra santa. Gente,
Sabe de onde veio a coragem? A coragem veio da santidade de Deus. Quando eu, como servo de Deus, entendo quem é o meu Deus, quem é o meu Senhor, o que Ele fez por mim, qual é a sua natureza, vem coragem no meu coração para seguir os projetos de Deus. Sabe por que eu vou ter coragem de abandonar o pecado? Porque eu conheço a santidade de Deus e não tem lugar na santidade de Deus para o meu pecado. Sabe por que eu vou ter que optar pelo caminho estreito, ainda que o caminho largo pareça ser mais fácil? Porque não tem lugar para Deus andar comigo no caminho largo, só no caminho estreito. No caminho largo eu vou seguindo a multidão, mas eu estou sozinho. No caminho estreito eu posso me sentir apertado pelo mundo inteiro, mas eu estou segurando na mão do santo e poderoso Deus. Aquele Deus que revelou a sua glória e a sua majestade na montanha, era aquele que estava dizendo para Moisés: Moisés, desce rápido, porque o teu povo está pecando. Desce rápido, porque eu não posso ficar no meio deles agora. Desce rápido, porque eu não posso mais abençoá-los. E o senso da santidade de Deus deu uma coragem tremenda ao servo de Deus para tomar atitudes santas. Muitos de nós temos brincado com o pecado. Muitos de nós temos brincado com as decisões, porque nós esquecemos quem é o Deus que adoramos. Ele é Deus santo. A Bíblia diz que não tem mancha nenhuma nele. Ele é Deus de amor, é verdade. Ele é o Deus que se fez carne, habitou entre nós e tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário. Mas Ele fez isso por causa da sua santidade, porque você não poderia entrar na presença dEle se Ele não lavasse a sua vida com o precioso sangue que Ele verteu na cruz do Calvário. O livro de Hebreus trata desse assunto da santidade com muita firmeza. Lá no capítulo 10 do livro de Hebreus, a palavra de Deus vai dizer que o povo de Deus não discerniu a santidade de Deus lá em cima da montanha. Mesmo vendo o fogo e a fumaça lá em cima, eles não discerniram a santidade de Deus. E por isso eles foram julgados naquele dia. E por isso a santidade de Deus teve que intervir no meio da nação. E a pergunta que o autor de Hebreus faz é: quanto mais nós agora, que não estamos diante de uma montanha, mas cujo Filho do Deus vivo tomou o nosso lugar na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados, e Ele já fez tudo para que eu pudesse ter comunhão com Ele, quanto mais nós não seremos julgados pela santidade de Deus, por não valorizarmos a presença do Senhor no meio do seu povo. Nós vivemos numa época em que Deus está derramando do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Que coisa tremenda é você invocar o nome do Senhor, é promessa de Deus, o Espírito Santo de Deus vai vir sobre a tua vida. E sabe o lugar santo, tremendo, maravilhoso, não está lá no Monte Sinai, não. Mas o lugar santo, tremendo e maravilhoso, Deus quer que seja o teu coração, a tua alma, porque é lá que Ele quer colocar o reino dEle, o trono dEle, o poder dEle. Mas tem uma coisa que impede, é a falta de santidade na nossa vida, de compromisso com Ele, de seriedade. Por isso precisamos ter coragem, como servos de Deus, olhando para quem é o nosso Senhor, para dizer: Senhor, eu vou tomar decisões que são sérias na minha vida. Tem muita gente brincando com o reino de Deus há muito tempo. Quanto tempo você conhece a palavra de Deus? E às vezes por causa de coisas pequenas, nós não tomamos as decisões corretas, aquelas que Deus quer que tomemos. Às vezes porque queremos sentir um prazer, optamos em não servir a Deus e não ter um compromisso com Ele. Eu me lembro naquele tempo que aqueles
como é que chama? Aqueles plásticos eram colocados no carro, né? E tinha alguns colegas meus jovens que diziam assim, olha, eu não vou colocar esses plásticos a respeito de Jesus, Cristo salva, esse negócio no carro não. Eu falei, mas por quê, rapaz? Ih, rapaz, já pensou? Eu boto um negócio desse no meu carro, depois eu vou nos lugares que eu vou, vai ficar feio, né? E eu fiquei pensando assim, que coisa, né? Eu prefiro dizer que não tem nada de Deus na minha vida, do que tomar as decisões certas de deixar de ir nesses lugares que você ia. Mas é isso que a gente faz, porque a gente não discerne a santidade de Deus. Agora, se você teve um encontro com o Senhor lá em cima da montanha, e o Deus santo e poderoso se revelou a você, não dá para você descer no arraial e ver as coisas acontecendo e dizer, vai ficar tudo do mesmo jeito. Eu, como servo de Deus, vou me tornar agente de mudança. E vou começar a fazer diferença. Agora precisa ter coragem para isso. Porque essa coragem vai começar com uma decisão na minha vida. Porque a santidade começa comigo, no meu coração. Quais são os ídolos, os bezerros de ouro que estão colocados e entronizados na tua alma, no teu coração, e que ferem a santidade de Deus? Quais são as coisas de envolvimento na tua vida que estão enroladas e que Deus está dizendo, você é meu servo, não tem lugar para isso na tua vida. Limpa esse lugar, porque esse lugar é meu. Não é teu, é meu. E se você hoje tiver uma visão da santidade de Deus, você não vai permitir esse lugar continuar do mesmo jeito. Ele vai ter que ser transformado. Mas você vai ter que ter coragem de abrir mão de algumas coisas, de enfrentar outras, de sofrer pressões de muitas formas diferentes. Mas se Deus te deu a palavra, se Ele mostrou quem Ele é para você, tenha coragem, porque ali está a vitória, quando a gente toma posse daquilo que Deus já colocou para as nossas vidas. Sabe de onde vem a coragem? Vem de um compromisso que a gente tem com Ele. Havia um pacto firmado entre o povo de Deus e o Senhor. E nesse pacto, naquelas 10 frases que estavam ali colocadas naquelas tábuas de pedra, na segunda frase havia uma ordem, dizendo que eles não deveriam fazer imagem de escultura alguma, nem de coisa que estava em cima no céu, nem embaixo na terra, nem debaixo da terra. Que eles deveriam adorar o Senhor em espírito e em verdade. É isso que a Bíblia está tentando nos ensinar desde o Velho Testamento. Que eles não deveriam se curvar diante dessas imagens. Que eles não deveriam carregá-las nos seus ombros em sinal de adoração. Que eles não deveriam fazer orações a estas imagens. Porque só há um Deus, só há um Deus. E Ele não pode ser trocado por nada, nem por ninguém. E naquele momento, quando Moisés desceu da montanha, ele trazia as tábuas que representavam o pacto de Deus com o seu povo. E ele tinha ouvido durante aqueles 40 dias que Deus queria fazer uma aliança com o seu povo, um compromisso, um pacto. Dizer, olha, vocês serão o povo bendito dessa terra. Mas eu quero que vocês me honrem desta maneira. E na hora que ele desceu com aquelas tábuas de pedra, ele não podia anunciar mais essa mensagem. Vocês hão de ser o povo bendito dessa terra, porque várias daquelas coisas estavam quebradas. E simbolizando o quebrar do pacto, naquela hora Moisés pegou as tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e jogou-as no chão. E Deus permitiu que elas se partissem para dizer, o pacto foi quebrado. Gente, sabe de onde vem a coragem para a gente servir a Deus em espírito e em verdade? Vem da aliança que Deus tem feito conosco. Daqui a pouquinho nós vamos celebrar a ceia do Senhor aqui. E aqui, nessa mesa, tem pão, tem vinho. A Bíblia nos diz que eles são um símbolo da morte e da ressurreição do nosso Senhor.
Mas a Bíblia nos diz que eles são um símbolo de uma nova aliança e de um novo pacto que Deus fez com os homens. Nesse pacto, Deus vai trabalhar com aquilo que eu não posso trabalhar, que é o perdão dos meus pecados. Você não pode perdoar os seus pecados e você não pode resolver o problema dos pecados. Por isso o sangue de Jesus tem que entrar e lavar a tua vida. Mas ele, quando entra e lava, ele não faz uma limpezinha e diz, olha, está bem, pode sair agora bonitinho aí, lavadinho, e segue a tua vida do teu jeito. Não, ele firma um pacto, ele firma uma aliança conosco, onde ele diz, eu quero ser o teu Deus, anda comigo. E quando você sai, ele sai com você. E quando você vai para casa, ele vai para casa com você. E aquela casa onde você está é a morada da paz, porque o Senhor Jesus entra lá dentro conosco. É assim. E ele diz, olha, agora eu quero fazer da sua boca a minha boca na terra, das tuas mãos as minhas mãos, dos meus pés os meus pés. E ele diz, eu quero que você seja o meu povo especial, peculiar, particular, que eu separei para mim. Mas anda comigo. Mas a gente tem que ter coragem de exibir o selo do Espírito Santo de Deus na nossa vida para todos os homens. Você sabe que tem muita gente que já aceitou a Jesus há muito tempo, mas não tem coragem de pedir o seu batismo? Porque tem medo de confessar a sua conversão diante dos seus parentes. Eu vou criar tanto problema, pastor. Eles não vão entender o que está acontecendo comigo, talvez não vão mesmo. Mas você deve honrar aquele que fez um pacto de vida com você, o Senhor Jesus. E se tem alguém que deve se orgulhar de ser servo do Deus vivo, é você. Não tem outro jeito. Porque quando você se apresentar diante do Pai, a Bíblia diz o seguinte, que aqueles que se orgulham de dizer que são servos de Deus, o Senhor Jesus confessa-os diante do Pai. Mas que aqueles que se envergonham de dizer que são servos de Deus aqui nessa terra, Deus, o Senhor Jesus, se envergonha deles diante do Pai. Porque às vezes a gente não entende o que significou a nossa salvação. Se você entendesse a grandeza da salvação, você faria esse pacto logo com o Senhor da vida. E teria orgulho de ostentar com alegria diante dos homens aqui na terra o selo da presença do Deus vivo no seu coração. Teve jogo de futebol hoje, né? A cidade está toda movimentada. Quem ganhou o jogo, hein? Foi o Atlético, é? O Paraná perdeu, é? Tá certo. É por isso que eu vi muita gente de camisa preta, vermelha, andando aí, né? Bandeira para lá e para cá. Outro dia vim aqui na igreja, tinha um garoto, acho que ele não está aqui não, estou procurando, né? O time dele ganhou, ele é coxa, sabe? Ele veio de camiseta do coxa, andando assim, né? O outro chegou com aquela touca bonita, assim, aquelas toucas bonitas que a gente vai no estádio, assim, aquela comprida, né? Do coxa. Aqui. Gozada, a gente não tem vergonha de dizer que a gente torce por um time. A gente não tem vergonha de subir numa arquibancada e torcer. Mas por que a gente tem vergonha do nome de Jesus sobre a nossa vida? Por que a gente tem vergonha da palavra de Deus no nosso coração? Por que a gente tem vergonha daquilo que é santo, justo e verdadeiro, só porque as pessoas do mundo nos pressionam? Quando pressionaram os apóstolos, eles disseram, importa muito mais ouvir a Deus, servir a Deus, do que ouvir e servir aos homens. Há uma declaração triste nos evangelhos, que diz que havia muita gente que cria em Jesus nos tempos em que ele estava vivo nessa terra, mas que não o confessavam, porque tinham medo das autoridades judaicas de serem expulsos das suas sinagogas. Quanta gente vive nessa vida sem a coragem para dizer, eu sou um servo de Jesus,
E a verdade que está aqui na palavra de Deus é a minha regra de fé e prática. Eu sou um servo de Jesus e eu quero honrá-lo com a minha vida. Eu quero adorá-lo de todo o meu coração. Ontem eu falava com uma pessoa que trabalha com turismo e ela recebeu a visita de uma pessoa indicada pelo seu chefe. O seu chefe mora fora do Brasil. Fez uma ligação telefônica e disse: você vai atender fulano de tal. E ele tem uma viagem para 300 pessoas para a Europa. E você deve dar toda a atenção para esse grupo. É um grupo muito grande, são 300 pessoas, são 300 passagens de avião, são 300 estadias no hotel. Pode imaginar isso? Tá? E aí então, quando aquela pessoa chegou, a primeira coisa que fez foi pegar um ídolo, colocar em cima da mesa e dizer: olha, para essa viagem dar certo, você tem que orar todos os dias para esse ídolo que está aqui. E você tem que fazer esta reza dessa maneira, desse jeito, senão ele não vai mediar a nossa viagem. E aquela senhora disse para esse senhor assim: olha, é o seguinte, eu não vou fazer isso. Se disso depende a sua viagem com a nossa empresa, o senhor procure outra empresa. Porque eu tenho um compromisso com o Deus vivo e verdadeiro. E eu o adoro em espírito e em verdade. Eu não posso fazer isso. Ele disse: como? O seu chefe não falou com você? São 300 pessoas que vão nessa viagem. Ela disse: eu sei. Não tem problema. Mas o meu patrão não é o meu chefe. O meu patrão é o Deus vivo. Quem me sustenta aqui é o Senhor. E eu estou aqui para honrá-lo. Aquele homem saiu indignado, foi embora. Meia hora depois toca o seu telefone de um outro país. É o seu chefe, ligando e falando: escuta, o que você fez? Você perdeu um grupo de 300 pessoas. Você perdeu um grupo de 300 pessoas. Que isso? Dá um jeito aí, flexibiliza um pouco aí. Com Deus eu não flexibilizo nada. Ele é o patrão. Se o senhor quiser me mandar embora, me mande embora. Alguns anos depois se passaram. E esse patrão a promoveu a gerente comercial da sua empresa. E ela chegou então na entrevista e disse assim: o senhor sabe quem eu sou. E tem coisas que eu não faço. O senhor vai me colocar na posição de gerente comercial? O senhor tem certeza? E aquele homem olhou bem para ela e falou assim: enquanto você trabalha para o seu patrão, que é Deus, eu posso dormir sossegado. Continue trabalhando para Ele. Mas precisa ter coragem para fazer isso. Se fosse você, você faria? Se fosse na tua empresa, muda o contexto dessa história que é verdadeira para as coisas que acontecem na tua vida, no teu trabalho. E você tivesse que afrontar a santidade de Deus, a verdade de Deus, a palavra de Deus de alguma maneira. Eu quero dizer que para ser servo de Deus tem que ter coragem. E é por isso que a Bíblia diz que os covardes não entram no reino dos céus. Porque eles nunca terão a coragem de honrar a Deus com toda a sua vida, com toda a sua alma. E ter um pacto de vida eterna com o Salvador. A coragem vem desse senso tremendo da santidade de Deus. Mas a coragem vem desse pacto tremendo e maravilhoso. E eu quero dizer para você que fazer pacto com Deus é a coisa mais maravilhosa que pode existir. Porque a Bíblia diz que mesmo quando eu sou infiel, porque apesar de toda a minha boa vontade eu continuo sendo infiel, eu falho, eu peco, eu erro tantas vezes, o meu Deus continua sendo fiel. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Quando eu olho para essa cena, eu vou descobrir que a coragem para a gente tomar as decisões de servo vem das experiências que a gente vive com Deus. Se você já viveu o poder de Deus na tua vida, se a glória do Senhor já se revelou a você, quando Deus fala não tem mais nada, acabou. Porque você conhece a voz do teu Senhor. Acabou, é a voz do teu Senhor, é a voz do teu Senhor.
E as marcas que você traz na sua história são suficientes para você confiar na sabedoria de Deus. Alguns anos atrás nós tivemos uma reunião aqui nessa igreja, da comissão de construção, né, André? Fizemos uma reunião, foi na época do Plano Collor. Nós tínhamos vendido aquela propriedade ali da igreja, o dinheiro ficou preso. E tinha uma saída jurídica para a gente levantar aquele dinheiro. Nós reunimos toda a comissão, estava a diretoria da igreja, se não me engano, ali reunida também. E naquele dia, juntos, nós dissemos, tem uma saída jurídica para levantar o dinheiro. A gente faz um contrato com uma empresa com data retroativa. Né? Tem um cartorário que vai reconhecer a firma com a data retroativa. E nós vamos emprestar esse dinheiro para uma empresa, ela vai sacar para pagar os seus funcionários. E ele vai fazendo um contrato conosco de pagamento desse dinheiro parcelado. E nós sacamos desse fundo antes do tempo. Foi uma reunião difícil? Pode, não pode, é certo, não é certo, é legal, não é legal, é justo, não é justo, muita coisa, né? Final da história, foi unânime a votação para que a gente fizesse o negócio. Mas naquela noite o Espírito Santo me acordou e me incomodou como nunca. E eu comecei a orar, e orar, e orar, e orar. E disse, Deus, o que é isso? O que é que o Senhor quer que eu faça? Eu preciso da Tua palavra. Me dá uma palavra. E eu me lembro que eu abri a palavra de Deus naquela noite. E a palavra que Deus me deu foi o diabo é o pai da mentira. Precisa falar mais alguma coisa? Eu baixei minha cabeça envergonhado. No dia seguinte de manhã nós ligamos um para o outro, eu e o André. Falei, André, não vou fazer esse negócio não vou assinar esse troço aí. Tem voto unânime de todos, mas eu não assino esse papel, porque Deus me falou assim. O André falou, pastor, também não sinto paz no meu coração de fazer essa coisa. E não fizemos. E dou graças a Deus por não termos feito. Porque alguns dias depois, aquela empresa entrou em concordata. Mas precisa ter coragem para fazer a vontade de Deus. Você já viu quantas pressões vêm sobre a nossa vida? Quantas? Quantas você sofre no seu emprego? No seu dia a dia? Todos nós aqui sofremos. E é tão fácil seguir o caminho de Arão, gente. É tão fácil. A gente vai no toque de todo mundo. Só que a gente perde a intimidade com o Deus vivo. Aí você tem que escolher. Você quer andar com o Deus Todo-Poderoso, mesmo que seja sozinho? Ou quer andar no meio da multidão sem Ele? E assim é a nossa vida. Nós temos que tomar decisões assim. E é a coragem que vem das experiências que nós já vivemos. Tem coisas, meus irmãos, que nós não entendemos, mas que Deus fala. E quando Ele fala, a gente crê. Porque Ele conhece todas as coisas. E as experiências que já tivemos no passado com Ele são a segurança para o presente. Quantas vezes o Senhor já impediu coisas, fechou portas? Quantas vezes Ele já abriu portas? Quantas vezes Ele já mostrou coisas? Quantas vezes Ele já revelou? A gente confia na graça desse Deus que marca a nossa vida com a Sua presença. O gostoso de andar com o Senhor é que Ele não é apenas o Deus da nossa filosofia. Eu dou graças a Deus. Eu não aguentaria servir um Deus que fosse o Deus apenas da minha filosofia. Mas Ele é o Deus vivo e verdadeiro, que se revela ao seu povo, que fala com eles, que toca, que anima, que levanta, que repreende, que abençoa e que tira a sua mão de bênção, porque Ele não pode andar com aqueles servos que não têm a coragem de honrá-lo com a sua vida. Por fim, eu quero dizer para você que a coragem de Moisés para fazer tudo aquilo que ele fez naquele dia veio do sentimento de urgência e perigo que a nação enfrentava.
Sabe por que muitos de nós não levamos a sério o caminhar com Deus? Porque nós não entendemos a dinâmica das coisas do Espírito. Moisés sabia que Deus não queria mais andar com aquele povo. Alguns capítulos à frente, Deus vai dizer para Moisés: Moisés, eu vou deixar morrer todo esse povo, porque eles não são sinceros comigo, e esse pacto não é verdadeiro no coração deles, e eu vou levantar uma nova nação a partir dos teus descendentes, e a partir dos teus descendentes eu vou fazer tudo aquilo que eu prometi. E Moisés vai lutar com Deus e vai dizer: Deus, não faz isso com esse povo, tenha misericórdia desse povo. E aí Deus vai dizer assim: tá bom, Moisés, eu vou ter misericórdia dele, mas eu não vou andar com esse povo, porque eles me desonram. Eu vou mandar um anjo com eles, tudo o que eu prometi vai acontecer, mas eu não vou estar mais no meio desse povo, porque eles não me querem. E Moisés diz: não, Deus, porque o Senhor é a bênção. Se o Senhor não for, não tem sentido o resto. Foi tão dura aquela batalha, que Moisés vai orar e vai dizer: Senhor, se for preciso, risca o meu nome do teu livro. Pode riscar o meu nome do teu livro, mas salva esse povo. Sabe de onde vem a coragem para a gente tomar as decisões de um servo? Vem quando a gente entende a urgência e o perigo que estamos vivendo nessa hora. A gente está caminhando por essa vida e a gente não entende como o caminho largo pode fazer mal para a gente. A gente acha que é uma brincadeira. O que é que tem? A gente vai cedendo um pouquinho aqui. O que é que tem? Não tem nada demais. Eu não vou morrer envenenado. A gente vai bebendo um pouquinho, a gente vai se envolvendo um pouquinho, a gente vai se enrolando um pouquinho, e quando a gente vai ver, a gente está todo enrolado, e a gente não percebe a urgência e o perigo que a gente está vivendo enquanto gente, enquanto pessoa, diante de Deus e diante dos homens. A gente olha para os nossos filhos. Já falei isso semana passada, semana retrasada, eu vou encher vocês de falar isso. Olha para onde seus filhos estão indo. Acompanhe os seus filhos. Ajudem os seus filhos a fazer discernimento de valor. Tem lugares que eles estão frequentando que não prestam. Depois não adianta chorar porque eles estão envolvidos com as drogas, porque eles estão perdidos aqui ou acolá, porque a hora de tomar as decisões de coragem é antes. Porque a consequência vem e é um perigo. Se você sai de casa às 11 horas da noite para deixar o teu filho numa danceteria dessa cidade e volta às 6 horas da manhã para buscá-lo, como tem alguns pais fazendo isso hoje, meu querido, você vai colher tempestade. Pode escrever na tua agenda. É profecia, pode escrever. É lógica. O que tem lá dentro? Já foi lá para ver? Vai lá. Você não aguenta ficar lá 1 hora. Duvido. Então por que você vai lá levar e ainda vai trazer, vai buscar, vai financiar? Sai dessa vida. Que a hora de ter coragem, mesmo que fira suscetibilidades, é agora. Luta por aquilo que é importante. As pessoas são importantes. Se você começa a permitir que determinadas coisas entrem para dentro da tua vida, você não percebe o perigo de imediato. Mas você vai colher o fruto disso. Por isso a hora de ter coragem de romper com aquilo que não é vontade de Deus para a nossa vida, é agora. Porque se você não ferir suscetibilidades de alguém, você vai ser ferido pelo seu pecado.
Talvez alguém fique bravo com você, reclame de você, chore com você, ache que você é a pior pessoa da face da terra, que não entenda, talvez até você perca o seu emprego. Mas o Senhor da graça vai ser aquele que vai pôr a mão de bênção sobre a tua vida e vai continuar pondo. Mas se você não tiver coragem de fazer essas coisas, querido, você vai colher o fruto do pecado. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é o quê? A morte. E não é figura de linguagem. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você escolhe o caminho. O caminho largo, a Bíblia diz, o seu fim é a perdição. O caminho estreito pode parecer apertado hoje, difícil, porque a gente tem que ter coragem. Mas o seu fim é a vida eterna com Cristo Jesus. Escolhe a rota da tua vida. Porque nem todos os caminhos levam para o mesmo lugar. Isso é uma grande loucura, incoerente. Todos os caminhos levam para o mesmo lugar? Não. Se você quer ir para Paranaguá, você sabe o caminho que tem que pegar. Se você quer ir para Ponta Grossa, você sabe o caminho que tem que pegar. Não adianta dizer, eu pego a estrada para Paranaguá e faço uma voltinha para Ponta Grossa. Não dá. Você vai atravessar a serra de que jeito? Não tem jeito. E na vida é assim. Ou há o caminho da graça de Deus, onde eu tenho que ter coragem de assumir compromissos com Ele e com o seu reino. Ou o caminho da perdição. A coragem na vida do servo de Deus, Moisés, vinha do senso de santidade, do compromisso, do pacto que ele tinha com o Senhor, das experiências que ele tinha vivido lá em cima da montanha, com o Deus vivo, mas de um sentimento de urgência e perigo que toda a nação enfrentava. Por isso ele tinha que ser firme naquela hora. Minha filha tinha 2 ou 3 anos de idade, eu me lembro bem, quando ela teve uma infecção, 2 anos de idade, quando ela teve uma infecção urinária. E foi muito grave aquela infecção. E nós fomos ao médico, nós estávamos viajando, nós fomos ao médico, o médico disse, olha, é séria a infecção. Essa menina vai ter que tomar injeção, não tem jeito de tratar de outra maneira. E a gente falou, doutor, mas ela é tão pequenininha, injeção, não tem um outro jeito. Ele falou, só tem esse jeito. E pior, são 2 injeções por dia, cada 12 horas. Doutor, mas não tem um jeito de pelo menos ser uma? Não dá, tem que ser 2 injeções por dia. E eu tinha que aplicar as injeções na minha filha. Como era difícil pegar aquela menina de 2 anos. E quando ela via eu preparar tudo aquilo, você já sabe, ela já começava a chorar antes, e a gente chorava junto. E eu tinha que pegá-la firme, com força, porque ela queria fugir. E que sacrifício era aplicar aquelas injeções 2 vezes por dia. Ela falava algumas coisinhas, né? Papai não gosta de mim, papai isso, papai aquilo. Mas se eu não aplicasse aquelas injeções na minha filha, aquela doença podia estragar os seus rins e ela podia morrer por causa disso. Então eu tinha que ter coragem de pegar aquela injeção e aplicar nela 2 vezes por dia. E eu quero dizer para você que é esse o sentimento que Deus quer que tenhamos. Que a gente possa entender o que está acontecendo ao nosso redor. E que as decisões que precisamos tomar na nossa vida são sérias, são urgentes, são de vida ou de morte. Elas não são passivas, elas não são neutras. Quando eu tenho esse sentimento verdadeiro no meu coração, eu tenho coragem de tomar atitudes que sejam santas na minha vida e de tomar atitudes que sejam santas para abençoar os meus queridos, os amados do meu coração. Mas nunca vai haver um servo de Deus que não tenha coragem, porque sem coragem não dá para servir a Deus. Porque N vezes você vai se defrontar com situações de pressões e você vai ter que buscar lá do fundo do seu coração a verdade de Deus,
a vontade de Deus, a palavra de Deus, e dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Hoje é dia de celebrarmos a ceia do Senhor. É dia em que Deus vai nos pedir coragem. Não para comer o pão, e nem para beber o vinho, que é muito fácil. Ele vai ser distribuído, vai chegar aí no teu lugar. Mas para incorporar na nossa vida o que isso aqui significa. Sabe o que significa? É que você e o Senhor Jesus têm que ter um pacto de vida, para que ele dure por toda a eternidade. Que esse pacto com o Senhor Jesus tem que se refletir nas ações da tua vida, nas decisões do teu dia a dia, no jeitão que é a tua casa, no jeitão, no moço, como você namora com essa moça que está aí com você, do jeitão, homem, como você trabalha, como você empenha a sua palavra, como você assina documentos, do jeitão, mulher, como você vive, como você administra as contas da tua família. Porque nós somos o povo peculiar e santo de Deus. E quando a gente estiver partilhando desse pão e desse vinho, a palavra de Deus vai estar nos desafiando a adorar Jesus, para entender o que Ele fez por nós. Ele morreu na cruz do Calvário por mim, para que eu pudesse entrar no lugar santo da presença de Deus. E o caminho só tem um, é Jesus, não tem outro. Nós seremos confrontados pelo Senhor e pelo seu Espírito que está aqui para dizer: olha, os ídolos que você tem construído de ouro, de prata, de bronze, de madeira, de gesso, sei lá do que, joga fora, porque não tem lugar para o Senhor e para eles no mesmo coração. Não tem. É aliança com Deus, é pacto com Ele, vem desse compromisso de vida santa com Ele. Para alguns Ele vai dizer: chega de enrolar, você já tem ouvido essa palavra há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo. Quando é que você vai tomar uma decisão séria de me honrar com toda a sua vida? Quanta gente tem ouvido a palavra de Deus há tanto tempo, mas não tem tomado ainda essa decisão séria de honrar o Senhor com toda a sua vida? O que é que falta? Falta coragem de assumir Jesus como o Senhor absoluto do coração, porque Ele vai ser o dono do nosso coração. Eu queria orar com você antes da gente participar do pão e do vinho. E nesse momento, eu queria que você estivesse fazendo aquilo que a palavra de Deus ensina. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, coma do vinho, e beba do vinho. Porque aqueles que não discernem o corpo do Senhor, o fazem para juízo próprio, diz a Bíblia. Porque nós somos culpados do corpo e do sangue de Cristo, caso não discernamos a verdade essencial revelada nesse memorial. E nessa hora eu queria que você estivesse olhando para o teu coração e tomando algumas decisões com o Senhor Jesus. O que é que o Espírito Santo de Deus ministrou na tua vida de modo particular? Eu sei que Deus fala ao nosso coração de maneira particular. Quais são as decisões que Ele está pedindo a você como servo dEle? O que é que está faltando coragem há muito tempo? E hoje o Senhor está dizendo: chega, está na hora de empenhar a tua vida e assumir aquilo que você é, servo do Senhor Jesus, com alegria no coração. Por isso eu quero orar por algumas pessoas aqui nessa noite. Há alguém aqui a quem o Espírito Santo está falando, está confrontando, que hoje é o dia que você quer receber Jesus como Senhor absoluto da tua vida. Você vai abrir a porta do teu coração e vai dizer: Senhor, eu tenho governado a minha vida do meu jeito até aqui, mas de hoje em diante eu quero dar um passo de fé e um passo de coragem. E quero dizer: o dono do meu coração, da minha vida, de hoje em diante é o Senhor. E eu quero entregar as chaves do meu coração, da minha alma, da minha vida, nas tuas mãos. Será que há alguém aqui a quem o Espírito Santo está falando isso? E você sabe que é com clareza, com firmeza.
E como fruto disso, você vai estar se envolvendo com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com a igreja de Deus, assumindo a tua posição de crente no Senhor Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus está falando com você nessa noite. Se houver alguém aqui, eu quero orar especificamente pela tua vida. Então, se você está aqui, eu queria que você ficasse em pé aí no teu lugar, que eu quero orar por você. Se o Espírito Santo de Deus falou isso com você, se você já está em pé, você vai levantar bem alto a tua mão, que eu quero orar por você. E a gente vai estar clamando a Deus pela tua vida e pedindo que Deus esteja ouvindo e selando um pacto com você. Tem povo de Deus aqui o Espírito Santo está falando? Levanta aí do teu lugar agora em nome de Jesus. Pode levantar. Tem várias pessoas aqui, graças a Deus, graças a Deus. Quem mais o Senhor está falando? Pode ficar de pé aí no seu lugar. Nós queremos estar orando por você e fazendo essa entrega junto com você. Precisa ter coragem, não é assim? Mas Senhor, eu quero ter a alegria de te honrar com a minha vida e dizer que Tu és o Senhor da minha vida, o Senhor da minha vida. Querido Senhor, cada uma dessas pessoas que se colocaram em pé nessa hora são Teus servos, Senhor, são Teus filhos amados. E hoje o Teu Espírito Santo os confrontou de alguma maneira e por isso é que eles estão respondendo dessa forma. E eles se colocaram em pé no meio do Teu povo para dizer: Senhor Jesus, eu quero abrir a porta do meu coração e quero dizer que de hoje em diante Tu has de ser Senhor da minha vida. Eu estou abrindo mão do controle para que o Senhor tenha todo o controle. Na verdade, o Senhor sempre teve controle de tudo, eu é que não entendia que Tu és Senhor desse universo. E eu lutava contra o Senhor, mas não quero mais lutar. Eu quero Te honrar com a minha vida, em nome de Jesus. Ó Pai, eu quero Te pedir que o Senhor esteja selando esses corações com o Teu Espírito Santo agora. Que a marca da Tua graça esteja sobre eles e que eles sejam benditos do Senhor, para a glória de Deus Pai. Ó Pai, faz isso, põe a Tua mão de poder, é aquilo que Te pedimos no nome de Cristo. Amém e amém. Você pode se sentar, querido. Eu queria que você estivesse orando também, tantos de nós que um dia já fizemos essa decisão, mas que de alguma maneira, como Arão, a gente vai na onda das pressões. Como é que está aí a tua vida? O Espírito Santo falou com você hoje? E que tipo de decisão Ele está pedindo para você tomar hoje? De compromisso, de seriedade, de visão de santidade na sua vida. Algumas coisas você tem que deixar, outras você tem que implementar. E antes da gente partilhar do pão e do vinho, eu queria orar por você. Queria que você estivesse colocando estas coisas que Deus falou com você na presença dEle agora. E como povo de Deus, nós vamos estar selando essas coisas diante do Senhor. E dizendo: Senhor Jesus, nós estamos entregando. O gosto amargo dessa água, essa água que tinha o ouro moído, eu já bebi. Está na minha vida. Está na minha casa. Estão nos meus relacionamentos. E eu quero sair daqui andando com o Senhor, fazendo a Tua vontade. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, a Tua palavra nos diz que nós devemos olhar para nós mesmos antes de tomar do pão e do vinho. E como igreja do Senhor Jesus, reunidos aqui, nós queremos dizer que temos pecado contra Ti, Senhor. Temos falhado, Senhor. Temos errado. E o Teu Espírito tem nos confrontado com a Tua palavra. E nesta hora, Senhor, como igreja do Senhor, nós estamos a dizer: tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós não queremos, Senhor, apenas tomar deste vinho, comer deste pão, como quem não discerne a santidade do Senhor, como quem não discerne o pacto santo que o Senhor fez conosco, como quem não se lembra das coisas tremendas que o Senhor já fez, como quem não percebe, não discerne a urgência dessa hora. Mas nós queremos fazê-lo, Senhor, em espírito, em verdade, em adoração, em santidade. E nós queremos fazê-lo para a honra e glória e louvor do Teu nome. E queremos dizer: Senhor, usa a nossa vida para a Tua glória. Usa os nossos bens para a Tua glória.
Usa, Senhor, as nossas mãos, os nossos pés, os nossos lábios, os nossos olhos, porque nós queremos Te honrar, Senhor, com a nossa vida. Eu sei que muitos aqui têm vivido grandes pressões, lutas infindáveis, Senhor, pressões terríveis, mas eu quero Te pedir, Senhor, dá coragem ao Teu povo, Pai. Dá, Senhor, aquela determinação ousada. Alguns vão dizer, você é radical. Eu vou dizer, sou radical por Jesus, porque Ele é Senhor da minha vida. Senhor Jesus, dá-nos essa coragem de ouvir a Tua voz, de buscar a Tua voz, de seguir os Teus passos e não titubear da Tua palavra nem para a direita e nem para a esquerda. Oh Pai, toma, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos, porque queremos honrar e servir ao Senhor com toda a nossa vida. E aviva, Senhor, a cada um de nós com o poder do Teu Espírito, para que onde quer que estejamos, estejamos ali para a glória do Senhor. Ouça, Deus, a nossa oração. Louvamos e adoramos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar os diáconos para nos ajudarem nesse momento a distribuir do pão e do vinho. E quero convidar você, que é servo do Senhor Jesus Cristo, que tem um pacto de vida com Ele, que um dia já o recebeu como Senhor e Salvador pessoal, que já confessou isso publicamente através do batismo, que já aconteceu isso depois da sua conversão, com alegria, a participar desse pão e desse vinho em ato de celebração e adoração do nome do Senhor. E enquanto nós nos preparamos, eu queria convidar essa congregação a cantar esse hino que está no seu boletim, dizendo: Grande Senhor, das alturas dos céus, do profundo do mar, dos limites da terra, de qualquer lugar, nós vamos louvar ao Senhor, com todo o coração, todo o povo e nação, todos num só clamor, louvando o Senhor por toda a eternidade. Adoremos ao Senhor de todo o nosso coração, porque Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos num só clamor, louvamos o Senhor por toda a eternidade. Por toda a eternidade, tu serás coroado com louvor.
por toda eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome exaltado, sempre magnificado, grande Dai graças de coração, dai graças ao grande Deus, dai graças por Jesus que morreu por nós, dai graças de coração. Dai graças ao grande Deus, dai graças por seu Filho Salvador Jesus. E agora pode o campo ser forte, pode o pobre ser rico, porque o Senhor Jesus por nós morreu. E agora pode o fraco ser forte, pode o pobre ser rico, porque o Senhor Jesus por nós morreu. Dai graças de coração, dai graças ao grande Deus, dai graças por Jesus que morreu por nós, dai graças de coração, dai graças ao grande Deus, dai graças por seu Filho Salvador Jesus. E agora pode o fraco ser forte, pode o pobre ser rico, porque o Senhor Jesus por nós morreu. E agora pode o fraco ser forte, pode o pobre ser rico, porque o Senhor Jesus por nós Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Alguém deixou de ser servido do pão, do vinho? Se manifeste para a gente poder servir para você. Aqui atrás, todos? Ok. Recebi esse bilhetinho que diz assim: agradeço pela vida do Pedro, que nasceu com problemas respiratórios. Oramos aqui numa quarta-feira
Muita gente dobrou os joelhos e ontem ele teve alta, está em casa com 10 dias de vida e é um milagre de Deus. Aleluia. Quem é que escreveu esse bilhetinho? Está aqui? Isso, aleluia, graças a Deus. Acho que o outro também é seu, não é? E diz assim, o menino Janerson, não é isso? Pelo qual a igreja orou há 2 semanas atrás para que seu transplante de medula óssea tivesse sucesso. Ele está se restabelecendo e seu transplante foi um sucesso. Glória a Deus por isso, aleluia. Santo, bendito, maravilhoso é esse nosso Deus. Às vezes a gente está num grande auditório, é difícil, né? Porque essa hora o que eu tenho vontade no meu coração é de deixar cada um que sentisse o desejo no coração aqui, de falar o que é que Deus está falando ao seu coração. E eu sei que a gente ouviria mensagens tremendas aqui, porque Deus está falando aqui conosco. Mas se você fala aí, eu não escuto, e quem está do teu lado também não escuta, porque é difícil. Então se tem 1 ou 2 pessoas a quem o Espírito Santo está movendo a dar uma palavra aqui ao povo de Deus, eu queria que viesse correndo, viesse rápido aqui, e em alguns segundos você viesse compartilhar conosco. É você? Então vem cá, querido, vem aqui também, querido, vem aqui. Chega junto aqui. Pode subir aqui. Como é que você chama, querido? Sérgio. É que agora que faz um segundo que eu falei que eu queria ter a oportunidade de vir aqui em cima e falar alguma coisa. Aí você falou logo em seguida, se alguém tivesse alguma coisa para dizer, viesse aqui. Eu tinha acabado de falar que eu queria subir aqui para falar alguma coisa. Tava olhando ali para aquela moçada que tá lá em cima. Eu vi que tem muitos que estavam... Eu fiquei olhando enquanto você estava orando, e tem um monte de gente sincera ali que estava lutando com Deus assim, falando: Deus, eu quero esse compromisso, eu quero essa lealdade, eu quero essa entrega. Putz, mas por que eu tento e não consigo, caramba? Por que eu prometo agora e daqui 10 minutos eu ferro tudo de novo? Por quê? Por que eu prometo e não cumpro? Por que eu me ajoelho e clamo ao Senhor em cima do mesmo lugar que eu derramei lágrimas, depois eu derramo o meu suor dos pecados que eu cometo? As pessoas não entendem isso. Pastor, você estava falando uma mensagem muito bonita. Eu já sei um pouquinho da sua vida. Eu tenho uma fita que você pregou uma vez, um sermão aí. Eu tenho lá em casa. E eu já ouvi um monte de vezes. Muito bom. Você é um bom homem, pastor. Você tem uma boa igreja. Mas acho que as pessoas ainda não conhecem Jesus ainda como Ele é de verdade. E você falou umas coisas todas certas, mas eu queria que todo mundo sentisse também. E eu gostaria muito que todo mundo sentisse. E a parte mais importante, talvez, de falar para você, você que talvez está com medo agora de fracassar daqui meia hora, eu só quero dizer para você, eu só quero retificar uma coisa. Eu gosto de tudo que se fala, pastor, mas eu nunca limito Deus numa coisa. Eu não posso andar no caminho largo porque Jesus não pode andar comigo. Nunca limite Deus. Ele pode sim. Ele pode, Ele vai estar lá. Não porque Ele goste. Vai esperar o momento que você vai dizer para Ele: não dá mais, não aguento mais, Jesus. Ele vai te dar um abraço e vai dizer: então vamos para casa, filho, que aqui não é teu lugar. Vamos sair daqui. Deus seja louvado. E você, Sérgio? Já fez essa entrega para Ele? É que hoje não é o dia de você fazer essa entrega de vez? Sair desse caminho, porque Ele está indo te pegar toda hora, dizendo: vem para cá, rapaz, que isso não é teu lugar. Posso orar contigo por isso? Você quer?
Senhor Jesus, está aqui o Sérgio, Pai. Tu estás falando ao coração dele de uma maneira impressionante. O Senhor o visitou ali, falou com ele, falou comigo aqui, porque o Senhor queria que ele conhecesse o poder do Senhor. E o Senhor falou para ele que esse não é o lugar dele, e que o Senhor quer resgatá-lo desse lugar, e que é possível andar pelo caminho estreito, porque o Senhor há de andar com ele. E eu quero te pedir agora, Senhor Jesus, derrama da tua graça sobre esse coração. Que aquele povo que tem orado por ele há muito tempo, Senhor, esperando ver esse dia, possa se alegrar de saber que o Senhor o alcançou. E que as misericórdias do Senhor têm se renovado. E que o poder do Senhor libertador tem invadido esse coração. Sustenta, Senhor, o Sérgio, no poder do nome de Jesus. Amém. Eu vou só dizer que, no final de tudo, Jesus vai vencer. Eu vou ser breve. Quero dizer que é uma alegria muito grande estar no Brasil, que cheguei hoje pela manhã e apesar de uma cirurgia muito simples no meu pé, eu recebi a cura e foi uma cirurgia de muito sucesso. Eu quero dar um testemunho bem curto sobre a vida da minha sogra, que morreu com 91 anos e uma semana antes dela falecer, ela aceitou a Jesus. E logo que eu cheguei na Alemanha, 1 ano que eu estava lá, depois que eu me casei, a minha sogra ficou muito doente, foi ao hospital e precisava passar por uma cirurgia. E eu sabia que ela não conhecia Deus. Eu falei, Senhor, dê mais 5 anos para minha sogra, que ela não te conhece. Eu quero que ela te conheça. Ela conheceu o Senhor com 91 anos de idade. Ela aceitou entregar o seu coração. Ela não tinha certeza da salvação. Foi uma alegria muito grande para mim. E se alguém aqui fala alemão, que eu sei que tem algumas pessoas que falam, esse hino no final, ele diz Sei Dank. E é uma alegria muito grande estar aqui, principalmente porque Deus me deu o privilégio de estar aqui com as minhas 2 filhas, que eu amo muito, tenho muitas saudades, mas que eu oro diariamente por elas. Eu tenho certeza que o Senhor está cuidando delas e que hoje fez esse encontro aqui da gente nessa casa de oração. Eu quero agradecer a Deus, eu quero agradecer por essa casa de oração e dizer que o povo de Deus é um só no mundo inteiro. Que os hinos são traduzidos em várias línguas, mas que a mensagem é a mesma. Eu quero agradecer por essa oportunidade também. Hoje a minha filha me levou ao cabeleireiro, fez minha mão, meu pé, me emprestou uma roupa do Armani. Eu pensei, como o Senhor gosta de coisas especiais, como Ele nos conhece. E esse privilégio é para Ele, é para a honra e glória do nome dEle. Eu agradeço também pelo carinho que vocês me deram enquanto eu estive nessa igreja. Também no tempo que eu estive no coral, tenho muitas saudades, mas canto em outro coral. E eu agradeço a Deus, que me deu também o privilégio de orar, que é o meu ministério de oração, de orar em alemão, inglês, espanhol e português, que é uma bênção. Eu quero agradecer e dizer que Deus abençoe a vida de vocês. E nunca desistam dos objetivos que vocês têm, nem que leve 91 anos. Amém. Aleluia. Né? Nós queremos orar dando graças a Deus. Não é isso? E queria que nós estivéssemos juntos nesse momento de oração. Irmã Vanilda, vem cá. Irmã Vanilda, vem aqui um pouquinho, vem orar conosco. Vem aqui dar graças a Deus e nós queremos partilhar desse pão, não é? Hilda, vem aqui também, vem orar depois. Eu queria que nós adorássemos ao Senhor através dessas orações. Querido e amantíssimo Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estes momentos que estamos passando na tua casa. Te agradecemos, Pai amado, pelo teu grande amor para conosco, dando o seu Filho para nos salvar, para nos remir, dando sangue, Senhor, derramou seu sangue, Senhor, pelos nossos pecados, para nos lavar, para nos tornar alvos como a neve. Pai querido,
Abençoe a cada irmão, a cada pessoa que veio a este culto hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos comer desse pão agora, agradecidos ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que antes de beber do cálice, também foi orado dando graças. E é isso que eu queria pedir para a Ilda fazer aqui. Senhor Deus, quando contemplamos Tua santidade, Senhor, quando eu olho para a Tua santidade, Pai, eu me sinto tão indigna, Pai. Pai, perdoa meus pecados. Mas eu te louvo, Senhor, junto com um povo. Eu sou parte desse corpo por causa do sacrifício teu, Senhor. Ó Senhor Deus, tu és soberano. Tu és santo, mas Tu és misericordioso. Obrigada, Pai, pelo Teu sangue, que faz possível que eu esteja aqui hoje, Pai. Pai, me ajuda nessa semana e ajuda meus irmãos queridos a termos coragem. Coragem de viver, Senhor, honrando esse sacrifício. Pai, olha para nós. Somos tão pequenos, Senhor. Mas como escutávamos no coral, Pai, em Ti podemos ser fortes, podemos ser ricos. E nós te louvamos por isso, Pai. Louvado sejas, louvado sejas, louvado sejas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a honrar o Senhor Jesus, bebendo desse cálice em louvor ao seu nome. Quero convidar você a ficar de pé agora. Dá a mão para o teu irmão que está aí do lado. Como um grande coro na presença de Deus. Dá a mão aí para o teu irmão que está do lado. Segura forte aí na mão dele. Junta aqui, o mais que puder, os diáconos nos ajudem aqui. Isso. Agora você olha para o teu irmão que está do lado e diz assim: coragem. Diz assim: coragem. Ela diz: anda com o Senhor. Diz assim: você é para a glória dele. Você é para a glória dele. É isso mesmo. Esse é o sentido de ser igreja. De ter coragem de dizer que somos o povo de Deus e queremos honrá-lo. E eu queria convidar você para cantar, não sei, eu vou mudar de novo, você vai ficar bravo comigo, mas eu vou falar. E número 3, oferta de amor, dá para a gente cantar? Quero, Senhor, a minha vida oferecer, porque é isso que significa. Depois Sibeli vem aqui para a gente orar junto, queria que você nos ajudasse nesse momento de oração. Mas essa é a nossa entrega, o nosso louvor, a nossa adoração. Eu venho a minha vida te oferecer, Senhor. Quero minha vida a Ti.
Sempre que eu tenho que vir aqui na frente, eu não fico com pena da Cleusa, como outro dia uma irmã falou, não. Mas eu oro muito porque sempre eu tenho uma responsabilidade grande com relação às pessoas a quem eu vou me dirigir. E hoje foi uma coisa, eu acho que eu hoje tive respostas assim tão grandes de Deus que vai ser muito fácil eu falar. Amanhã o pastor Marcílio está fazendo aniversário. E o pastor Marcílio, eu tenho menos tempo de igreja que ele aqui em Curitiba. E o pastor Marcílio, para mim, ele é isso. É um homem de coragem, um homem que vai à frente, um homem que planeja coisas para que a nossa igreja, não só como essa igreja aqui, mas como um todo, uma igreja em todo o Brasil, ela cresça, ela se multiplique. Uma igreja que ele sempre se esforça e ele sempre faz dessa forma, para que as igrejas se tornem fortes. E trabalha numa área muito difícil e para quem trabalha direto com louvor, sabe que é uma das áreas mais difíceis que tem na igreja. Não é por falta de pessoas, mas é porque é uma área muito atingida pelo inimigo. Outro dia o pastor Marcílio, nós cantamos uma música e ele disse assim: antes de vocês cantarem, pensem bem no que vocês vão cantar. E ele sempre está também nos desafiando a isso, a sermos corajosos, a sermos fortes. E hoje a gente quer prestar uma homenagem ao Senhor. E antes de qualquer coisa, eu queria chamar a Zelda aqui, para que ela estivesse aqui com o Senhor também. Mas, como não poderia ser diferente, o coro vai cantar uma música para ele.
orar por esse irmão querido. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Queria que vocês estivessem, em casa, estendendo a sua mão na direção dele, não é? E nós queremos pedir que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, no seu aniversário e no desafio do louvação que está chegando aí. É um desafio, gente. 1.600 pessoas do Brasil inteiro para fazer o curso aqui, fora aqueles que vêm à noite. Quantas pessoas? 2.500. À noite. Então vamos orar por isso, que Deus dê graça, dê misericórdia, não é? Na vida desse servo de Deus. E pelo tanto que Deus tem usado aí em tantos lugares diferentes do Brasil, missões mundiais, União Feminina, missões nacionais e tantos outros lugares que Deus tem usado a vida desse servo de Deus. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor tem usado esse teu servo para ser bênção na nossa vida, já há muito tempo, Senhor. E nós glorificamos o teu nome, porque tu tens usado o jeito dele ser, a maneira dele, o temperamento dele, o carinho dele, esse coração pastoral que ele tem, para ser bênção na vida de tanta gente, inclusive na minha, Pai. E nesse dia, Senhor, quando ele completa mais um ano de vida, nós queremos colocá-lo nas tuas mãos. Pedir que o Senhor o sustente, que o Senhor o guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ele, que o Senhor tenha misericórdia dele, que sobre ele venha cada dia a tua paz, Senhor. E que ele saiba, Senhor, que são as tuas misericórdias e que é a tua graça que o sustenta a cada dia. Que os temores do coração que nós todos temos possam ser trabalhados pelo Senhor. E que a força e o poder venha da graça e do poder do Senhor sobre ele. Ó Pai, toma a sua casa, toma a sua família, coloca ali dentro da tua paz, da tua alegria. Toma, Senhor, aqueles problemas que ele não reparte com quase ninguém, para que sejam tratados pelo teu Espírito e venham, Senhor, soluções do alto, Pai, e que ele possa se alegrar outra vez em ver as maravilhas do Senhor acontecendo ali. Ó Pai, escuta o nosso clamor. Escuta e abençoa, escuta e sustenta. É aquilo que te pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode ir lá para fora, e aí o pessoal quer te abraçar. Obrigado. Hoje eu não sou atleticano, né? Eu sou Matsubara, então eu nunca vou ter a chance de ser campeão. Mas eu hoje invejei os atleticanos, porque quando terminou o jogo, que o herói do jogo estava chorando lá no chão, ele deu 2 lições para mim. Primeiro, ele chorou no chão. É no pó que a gente chora diante de Deus. Segundo, ele pegou e disse assim: minha esposa, quero dizer para você que eu te amo. E a minha mulher sabe disso. E depois ele levantou a camisa e disse: paz só em Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Quando você der o abraço para o pastor Marcílio, não esquece de perguntar o que significam aqueles símbolos que ele colocou. Ele está doido para você perguntar o que é aquilo. Então você pergunta. Que Deus o abençoe, que você vá na paz do Senhor para sua casa, na alegria do Senhor cada dia. Que Deus o abençoe.